Fala pessoal, eu sou o Gustavo Bodre e esse é mais um episódio do Startse Tech. E ao meu lado, Marcelo de Castro. Fala, Marcelo. Fala pessoal, e hoje a gente vai falar um pouco sobre metaverso. Ou será que esse negócio flopou e a gente deveria te chamar de meta-inverso? Startse Tech. é uma brincadeira engraçada, mas assim, pra todo mundo que tá vendo o hype, nossa, que palavra bonita, que coisa disruptiva, realmente o Facebook lançando tendências há tanto tempo. Nunca vi isso antes, mas só pra vocês terem ideia da coisa, né, o termo meta é usado desse jeito, né, do metaverso, ele vem lá do longínquo anos de 1992, né, sim, pra galera que acha que não existe mundo antes dos anos 2000, existe, tá? Tem um livro que chama Snow Crash, do Neil Stephenson, onde ele cunha o termo metaverso, pelo menos é o lugar mais famoso onde tem o termo usado dessa forma, é uma aventura baseada no universo, né, no universo cyberpunk, e a gente tem esse termo vindo já há bastante tempo, que é a ideia, o que é a ideia do metaverso? É um universo que meta, né, já é uma palavra que quer dizer além, né, é algo que está além daquilo que do objeto, né? É, do que é real, ou algo que é, enfim, mais do ponto de vista imaginário, algo que não é físico, né? É, que nem, por exemplo, você tem metalinguagem, algo que está além da linguagem, e o metaverso seria o que está além do nosso mundo, é uma camada acima do nosso mundo, né? O conceito mais básico de metaverso, você não tá conseguindo realizar a coisa. Um dos exemplos mais recentes, que é fácil de achar em qualquer streaming, é assistir o Jogador Número 1 ali. É bem isso que os planos ali do Meta, né? Antigo Facebook, que eles querem. É uma realidade totalmente imersiva, onde você coloca algum tipo de dispositivo, né? Que ele tem como se fosse uma captura sensorial sua, ou seja, né? Ele pega os seus principais sentidos e consegue capturar, né? Nos mais simples ali, pros olhos e pro ouvido, mas também, por exemplo, pro tato, né? Que aí quando a gente fala de tato, ele tem uma tecnologia que se chama, que é a resposta háptica, né? Que é tudo aquilo que interage com o seu tato, né? Que é como a ideia de você conseguir pegar algo que não existe. Existem algumas tecnologias médicas hoje em dia que já tem isso, que o médico ele consegue ter uma resposta tátil. Pra quem tem PlayStation 5, os gatilhos do PlayStation 5 em alguns jogos, geralmente os mais novos, você aperta o gatilho e ele empurra seu dedo de volta. Então você tem uma sensação, dependendo do jogo, você tem uma sensação de como, por exemplo, um dos jogos que eu gosto, que é o No Man's Sky, a nave ela é disparada, você dispara o motor da nave com o gatilho. Você consegue sentir o motor da nave pegando como se ela fosse um carro, você consegue sentir no gatilho do controle, do joystick. Então ele vai, você sente o motor começando a ligar até a hora que ele liga e o gatilho cede. Então ele tá tendo uma resposta háptica pra você. Aí você vai falar assim, mas não é metaverso porque eu não tô usando, né? Aí o Gustavo tem um negócio que a gente já falou um tempo atrás, mas eu vou deixar ele falar sobre os videogames e o metaverso. Tem uma discussão muito grande sobre o que é o metaverso e como é que isso vai transformar o mundo, mas na verdade, se você parar pra pensar de forma fria, os videogames já meio que emulam um metaverso, né? Ou até, em alguns casos, são considerados um metaverso porque é algo que está além do nosso mundo real aqui, né? Então tem muita gente hoje que vive e ganha dinheiro em jogos, como um GTA, por exemplo, como um Fortnite e outros, né? Então, esse termo metaverso, ele foi cunhado lá em 92. O Facebook foi quem trouxe esse termo à tona de novo no ano passado, mas é algo que os videogames já fazem há muito tempo, né, Marcelo? Admitir que pra galera que conhece, eu joguei por muito tempo World of Warcraft, é um jogo da Blizzard, né, que hoje é Activision Blizzard. E assim, o que eles pretendem, por exemplo, que o metaverso, o dia que eu vi a proposta do Zuckerberg sobre o metaverso, eu falei assim, mas eu e meus amigos que jogávamos online já há muito tempo, eu falei, a gente já fazia isso, né? A ideia, assim, é de você customizar seu personagem, de ter o seu avatar online. Avatar é um conceito que vem muito dessa ideia do metaverso, né? O avatar é a sua representação no espaço digital, né? O que você tá querendo dizer com isso? Lembra do Matrix? Quando o Neo, ele entrava na Matrix, mudava o cabelo, mudava as roupas e ele se parecia diferente do que ele era no mundo real? Essa é exatamente a concepção de avatar. Eles falam isso no filme, inclusive, mas assim, pra materializar pra vocês, é exatamente isso. O avatar, ele é uma representação de algum outro ser ou outra entidade. No metaverso, eles falam que, vai ser igual a você vai poder criar um personagem ali que é igual a você. Nos jogos, a gente faz isso há tanto tempo, né? Tem jogos até, o Fortnite, The Division. The Division, por exemplo, a gente jogava, é um jogo de tiro, né? E, por exemplo, o meu personagem, ele usava um gorro de Papai Noel, né? No meio do negócio pós-apocalíptico, né? Se isso não é uma conceituação do que é um avatar no metaverso, é difícil até de pensar em outra coisa, né? E a hora que
a gente traz, por exemplo, uma definição formal do que é o metaverso, o Gartner, por exemplo, define o metaverso como um espaço virtual, coletivo, onde o mundo físico e o virtual vão convergir, e ele é algo persistente, né? E as experiências são imersivas, ou seja, se você pegar um objeto naquele metaverso, seja no jogo, seja no metaverso da Meta, e colocar em cima de uma mesa, ele vai ficar ali. Esse é o conceito de persistência. E de imersiva é isso que o Marcelo falou, de você ter outras experiências que não seja só a visual e a sonora, que você tenha uma resposta tátil, que você tenha, talvez até num futuro, na parte de olfato e outros sentidos fazendo parte dessa experiência. Mas numa conceituação simples que o Gartner traz, é isso, é um mundo virtual, que se de alguma forma se junta com o mundo físico. Mas tem uma outra definição que eu acho que faz muito mais sentido, porque a gente tá vendo daqui pra frente, com essa questão de metaverso, que quem falou foi o John Ricciello, que é na verdade o CEO da Unity. A Unity é uma plataforma de desenvolvimento de games e de ambientes 3D, é uma das principais plataformas que a galera usa para criar aplicativo para celular, jogo para celular, e ele fala que na verdade o metaverso é a próxima versão da internet. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que é uma internet em tempo real, onde você faz as coisas e elas acontecem ali naquele mesmo momento. Hoje a nossa internet, por mais que você tenha ali algumas interações e tudo mais, ela não é de fato em tempo real, você tem algumas conversas, mas ela não é 100% em tempo real. Ele fala que esta nova versão vai ser em 3D, a nossa internet hoje ela é 2D, por mais que você tenha também algumas experiências específicas em 3D, mas ela não é de fato imersiva num ambiente 3D, e ela vai ser interativa e persistente também, da mesma forma que o Gartner traz. Mas qual que é a grande diferença que o John traz que o Gartner não definiu? Ele fala que ela vai ser em grande parte social, vai ser um ambiente de convívio social, um ambiente de troca entre pessoas, coisa que hoje a internet ela tem essa questão da rede social, mas ela não traz, ela não replica ainda a interação que a gente tem no mundo físico. Ou seja, sua briguinha de Facebook, qual que você vai poder olhar na cara da pessoa que você tá brigando daqui pra frente, né? Essa é, né? Essa é a grande mudança, aquela né? famosa treta no grupo do WhatsApp agora vai ser ao vivo, né? Você vai poder olhar na cara do avatar da outra pessoa enquanto você estiver falando pra ela que não gosta de tal coisa ou de tal assunto. Mas assim, essa mudança de paradigma é aquela coisa, né? A gente sempre tem que tomar cuidado com isso, porque é aquela... a televisão vai matar o rádio. Não matou. A internet vai matar a televisão. Ou matou, né? Essa tá quase. Né? Não sei se matou, até porque, assim, agora a televisão entrou no mundo da internet, sim, né? Mas engraçado que, por exemplo, a internet não matou a televisão, mas ressuscitou o rádio. Afinal de contas, o que nós dois estamos fazendo aqui agora, né? Se isso daqui é um programa de rádio século XXI, eu não sei o que dizer, né? Mas é aquela coisa, né? Precisa de teste. A gente não viu isso acontecer. Existiam interações antigas, né? De uma espécie de metaverso mais primitivo. Já tiveram algumas tentativas. Aí você vai falar, mas qual a diferença entre um metaverso e um game? O game, você vai lá para jogar. Você tem algum desafio, vai lá para desafiar o jogo. Essa é a ideia, né? Você vai, junta seus amigos e vai jogar contra o jogo. A ideia de um espaço 3D como o Meta quer fazer é simplesmente você tá ali existindo. Você entra ali e existe. Sem objetivo nenhum. Ou com todos os objetivos que você quiser, né? Algumas ideias que eles já passaram é de você fazer a entrevista via metaverso, onde você vê o seu entrevistador frente a frente. Agora, por exemplo, eu lembro muito em filmes mais antigos, se você pegar, que o top da tecnologia era você poder fazer chamada de vídeo, né? Aí falou assim, cara, hoje a gente tem. Várias vezes a gente não faz. Por quê? Porque é muito mais rápido fazer por texto. Ou quantas calls você já fez hoje que a maioria da galera fica com a câmera desligada? Por quê? Porque é invasivo. Às vezes você não quer que a pessoa te veja, né? Então, assim, essa coisa de você estar sempre vendo as pessoas o tempo inteiro, né? Será que é uma tendência? É aquela coisa que a gente fala sobre produto, né? Eles vão criar necessidade e o mundo vai atrás, ou eles estão resolvendo algum problema que a gente não tá vendo? Nós vamos trocar a interação pessoal pela interação virtual? Qual o ganho? Qual a vantagem que a gente tem nisso, né? Parte das discussões que acontecem nesse caso da entrevista. Qual a diferença de eu fazer uma entrevista por vídeo, como eu tenho hoje, para fazer uma entrevista num metaverso? Isso de fato vai mudar algum parâmetro da discussão? Isso vai melhorar de alguma forma a minha experiência? Tem muita gente que critica, que acha que não, né? É um ponto bastante polêmico. E quem já fez call, quando você fala alguma coisa que a pessoa não gosta, você vê na cara dela rolando o olho, ela baixando a cabeça. Assim, isso a gente já tem com o vídeo, né? Pensa assim, você vai tornar 3D. Até uma coisa que, assim, por exemplo, eu ouvi as pessoas mais antigas falando isso, né? Por que você consegue trabalhar ouvindo rádio? Eu lembro isso muito, por exemplo, dos meus pais, que estão hoje na faixa ali de 60
60, 70 anos. Eles diziam assim, por que você trabalha ouvindo rádio, mas você não trabalha vendo televisão? Exatamente, porque você precisa ver a televisão. O rádio, ele te acompanha na hora que você quiser. Tanto que eu imagino que muitos de vocês devem estar ouvindo a gente agora e fazendo qualquer outra coisa. Trabalhando, dirigindo. O metaverso é aquela coisa, ele é a imersão. A imersão quer dizer que você não faz mais absolutamente nada que não seja estar dentro daquele ambiente. Isso é funcional para o dia a dia humano? Aí você vai dizer pra mim, e se todo mundo adotar? Falar, bom, se 100% das pessoas, assim, assista, de novo, volta no jogador número 1, como eles dizem, né? A vida de verdade não existe mais na Terra. A vida de verdade existe dentro do Oasis lá, que é o metaverso deles, né? Aí beleza, né? O mundo ninguém liga mais. Mas isso hoje em dia funciona? E aí a indicação de filme que fica também além desse é o próprio Matrix, né? Que de fato é um grande metaverso e o mundo real fica pra trás. A diferença é que ali as pessoas não conseguem sair, né? Elas brigam pra entrar, né? É diferente, né? Mas eu acho que aí, Marcelo, sempre me vem aquela pergunta, né? A gente tá aqui criticando bastante essa visão de o que faz sentido nesse mundo virtual, nesse metaverso, mas isso de alguma forma tem aplicação no dia a dia prático, né? Como é que eu posso resolver problemas de negócio com o metaverso e se é que tem algum problema de negócio que eu consiga resolver através desse conceito, dessa tecnologia? Então, olha que interessante, né? O Facebook parece que ele é o famoso escada pros outros, né? No final de 2021 ele dá aquela requentada, né? Com aquela propaganda que só eles sabem fazer, mas assim, a gente tá em outubro de 2022 e não se tem nada do Facebook. Mas existem outras empresas que estão surfando na onda porque se apropriaram do termo pra elas, né? Tudo agora é metaverso. Você tem a Nike lançando o tênis do metaverso. Você tem o próprio Fortnite, que ele tem toda aquela conceituação do metaverso, né? Do avatar, da roupa pro avatar, do personagem que você pode usar de algum outro game ou de algum outro jogo. Por exemplo, o Fortnite é a primeira vez que eu vejo um jogo que você pode comprar skins, ou visual, né? Pra quem não conhece o linguajar de jogo, a skin, que a galera tanto fala, é o visual do teu personagem. Você pode pegar o personagem de um jogo e colocar no outro. O Fortnite foi a primeira vez que eu vi. Primeiro, teve alguns jogos mais antigos que faziam isso, mas não da forma com que eles fazem. É brilhante, assim. Eles ganham rios de dinheiro vendendo, o que a galera brinca, né? Agora os gamers vão querer me matar, mas é o famoso vender a roupinha, né? E eles ganham dinheiro e dá certo. E assim, a conceituação de NFT, a conceituação de finanças, o DeFi que veio com a ideia ali da Web3, a gente até já falou sobre esse tópico, bombou com essa conceituação do metaverso. As finanças descentralizadas, os DAO, que são as organizações descentralizadas, a ideia de você ter as NFTs, de como você usa as NFTs para trocar propriedade de bens. Eles têm várias empresas que estão surfando na onda do meta, menos o meta. E eu acho que tem outras aplicações que a gente acaba não discutindo, que é o seguinte, imagina que a gente fala muito de carro autônomo, de que talvez isso seja o futuro, que ninguém mais quer dirigir, só que hoje treinar um carro autônomo depende de um modelo de inteligência artificial complexo e depende do carro andar na rua, né? E viver situações ali. Agora imagina se você consegue criar um ambiente imersivo, tridimensional, onde você pode usar isso para treinar esse carro autônomo sem correr nenhum risco de machucar nenhuma pessoa. Essa é uma aplicação que pouca gente está discutindo, mas tem uma galera que já está começando a implementar. Por exemplo, a Unity tem alguns projetos para ir nessa linha, de como é que eles criam ambientes imersivos de metaverso para fazer simulações. Ou num caso um pouco mais do dia a dia, imagina que eu tenho uma linha de produção e eu quero treinar um colaborador meu em como é que ele opera uma determinada máquina. Por que eu vou fazer ele treinar numa máquina física se eu posso construir um ambiente tridimensional que ele tenha todos os mesmos controles para que ele treine nesse ambiente sem correr o risco de sofrer um acidente? Não, e quem se dá o luxo às vezes de ter a máquina réplica pra treinar, né? Aí você vai fazer o quê? Você vai treinar o cara na máquina de verdade? Não dá, né? O problema não é só que ele pode apertar um botão e destruir a máquina. A máquina tá trabalhando, né? Como é que você para pra fazer isso? Não pode, né? Ciência médica. Você pode fazer uma réplica de uma parte de um corpo e mostrar pra futuros cirurgiões como é que ela se comporta. Logo, todo médico vai dizer agora que não é perfeito, mas assim, e se ele, por exemplo, dentro de um exame, você consegue fazer um exame de alguma ressonância ou algum scan que ele consegue fazer, o médico consegue entrar dentro, por exemplo, da cabeça do paciente pra entender o que veio que tá com problema ou aonde tá qualquer coisa que esteja acontecendo ali, de uma forma que ele nunca conseguiu antes, a partir da interpretação da extrapolação de dados médicos que você pode ter com qualquer exame que você tem hoje em dia. E imagina um outro cenário, né? Como é que a gente treina hoje piloto de avião, por exemplo? Você não dá um avião na mão dele e fala, tenta não quebrar esse avião, tenta não derrubar ele. O Flight Simulator até quebra o galho, né? Mas não é pra tanto assim também, né? Pois é, e hoje as companhias aéreas têm simuladores gigantescos, se você for... Caríssimos. Nas principais, todas elas têm, e são caríssimos, são grandes, mas
no fim das contas, eles são meio que um metaverso de como é que você voa um avião. E isso é o que se usa para treinar os pilotos, pelo menos nos últimos 15, 20 anos. Imagina se a gente pudesse extrapolar isso para outras coisas, para a área médica, para a área de produção, educação, enfim, N coisas que você precisa de um ambiente ali que seja muito parecido com o ambiente real. É isso que essa tecnologia pode proporcionar pra gente hoje. Naquela coisa da imersão que eu falei pra vocês, que quando você tá dentro do metaverso, você tá imerso nele ali, que essa é a grande sacada. Onde seria sensacional pra gente treinar e educar? Exatamente nesse ambiente. Ele é 100% controlado, 100% imersivo e não tem distração. Então você pode colocar todo mundo numa sala de aula, mas imagine uma sala de aula que você não fica não fica restrito àquele negócio do professor falar o seguinte: olha, essa equação serve pra isso. Pra quê? Pra passar na prova. Você não sabe pra quantos de vocês agora não lembraram de várias equações que vocês viram na escola, que vocês não sabem pra que serve até hoje. Mas dentro dos recursos que o professor tinha, por exemplo, de desenhar na lousa, ele não vai fazer. Mas e se ele conseguisse mostrar pra você o gráfico na hora? Até existem hoje em dia algumas escolas mais bem aparelhadas que tem a ideia de você colocar ali um projetor, tem uma lousa específica pra isso. Mas imagina no metaverso onde você consegue entregar aquilo na mão do aluno pra ele inteirar. Por exemplo, a fórmula de Bhaskara. Ninguém sabe, todo mundo aprende lá no ensino médio. Quem sabe pra que isso funciona? Agora imagina você dar um modelo dela e falar assim: aluno, mexe com ela, alterna ela, mexe nas chaves, né? Imagina uma interface onde ele consegue mudar os parâmetros da equação girando manivelas, né? Totalmente 3D. E ele consegue falar: então é para isso que essa equação funciona? Sim, é para isso que ela serve. E pensem, acho que outro cenário que é super bacana, que a Unity tá experimentando num modelo num aeroporto, na verdade um aeroporto de Vancouver, mas isso se aplica para vários outros segmentos, é o seguinte: imagina em algum lugar que você precisa controlar o fluxo de pessoas que chegam, e às vezes esse fluxo ele pode variar de acordo com um evento externo. Então, esse caso que eles estão testando no aeroporto de Vancouver é o seguinte: como é que qual vai ser o impacto nas minhas filas de imigração se um avião atrasar 30 minutos e o outro chegar 30 minutos mais cedo? Como é que isso vai gerar um impacto na minha operação ali do dia a dia? Eles simulam N cenários e com isso eles conseguem se preparar melhor para quando isso acontecer no mundo real. Puta, mas esse exemplo de aeroporto é muito distante? Pensa no shopping. Como é que um shopping pode se preparar para, por exemplo, uma Black Friday ou para a sessão de Natal de compras, que o shopping fica um inferno, com modelos 3D. Ele vai lá e simula como é que seria o fluxo de pessoas nesses ambientes e com isso ele consegue construir um plano de resposta muito melhor, ou um plano de evacuação em caso de um incêndio. Enfim, o mundo 3D nos traz simulações e a gente consegue construir simulações que no mundo real seria muito difícil. Eu já vi projeto de componente por exemplo, para computador, das pessoas conseguirem olhar dentro do chip. Eu falo assim: mas eles não conseguem ver hoje em dia nos projetos? Então, mas é a diferença de você conseguir ver a coisa real na sua frente. E todo mundo sabe, por exemplo, quem nunca fez aquele famoso: putz, eu peguei um quadro, desenhei pra conseguir enxergar melhor o que a gente tá falando. Pô, quantas reuniões, quanto brainstorm você já fez na sua empresa que você parou e falou: peraí, gente, deixa eu desenhar. Agora imagina você fazendo isso com uma ferramenta das ferramentas do metaverso, falar o seguinte: peraí, vamos colocar um modelo aqui. Se você tá fazendo uma ponte, você tá desenhando um carro, até se você tá desenhando um projeto, qual é a ideia? Como, por exemplo, para os analistas de UX que estão nos ouvindo, ou para quem trabalha com UX, imagina você conseguir emular já o celular na mão da pessoa, não só a interface que você tem que jogar no aplicativo, você tem que ter um aplicativo que joga no celular para você poder fazer o teste, mas se você emular o celular completo na mão da pessoa, e você vê a resposta dela até da mão dela, como é que ela tá usando. Então assim, gente, imagina nós tirarmos toda a barreira putz, mas dá pra fazer por protótipo. Protótipo é caro, nem todo mundo consegue fazer. O metaverso baratearia muito isso pra nós, né? Nós conseguiríamos ter um monte de coisa que a gente falou aqui, como o negócio da simulação do shopping, como o negócio da simulação do avião. É baixar custos. Nem toda inovação é baseada em criar algo extremamente disruptivo e novo, né? A gente falou no Starlink, a gente falou do Elon Musk. Qual que é a grande sacada do Falcon 2? Do foguete dele que ele faz, ele pousa. A grande sacada é pousar? Não, a grande sacada é que ele é reutilizável. Baixou o custo. Gente, legal, eu acho lindo, assim, eu acho sensacional. Pra mim, eu fico besta com o negócio pousando até hoje. Mas no final do dia, ele é que seu custo tá mais barato. Essa é a grande sacada. E ele consegue fazer mais lançamento com um custo muito menor. Pronto, ele resolveu um problema econômico. No fim do dia, essa é a grande questão das inovações, né? Ou resolve um problema econômico e gera escala, que é o que o foguete que pousa faz, ou te ajuda a resolver um problema que ainda não tinha uma solução. E o caso do metaverso, pelas experiências que a gente tem discutido e que a gente tem visto no mercado, ele tá indo muito por um caminho de como é
é que eu vou gerar mundos alternativos, né? Como é que eu vou usar isso para simulações? Óbvio, a gente vai deixar de ter o mundo virtual ali, o metaverso dos jogos, onde tem gente que vive nesses mundos, ganha dinheiro nesses mundos, trabalha nesses mundos e transforma isso em dinheiro na vida real? Sem dúvida alguma, isso vai crescer, isso vai continuar existindo. Mas será que a grande aplicação, a grande transformação do metaverso é isso? Ou é nos proporcionar ter ambientes que eu possa replicar com uma escala gigantesca, né? Como é que eu replico um cenário de, por exemplo, um shopping no Natal? Não tem, no mundo físico é impossível a gente fazer isso. No mundo virtual eu posso criar 300 cenários e avaliar qual é a resposta nesses 300 cenários. A gente trabalhava perto de um shopping que tinha prova do Enem. Tinha prova do Enem, acabou, você não usa nem o shopping nem os restaurantes em volta. Eu lembro quantas vezes não aconteceu isso. A gente esquecia que tinha as universidades ali, eles participavam de Enem ou de alguns outros tipos de vestibular. Nesse dia era impossível, sinceramente você não conseguia almoçar. E você olha e falava o seguinte, falava assim, você tá vendo algo sendo usado na capacidade máxima, o que prova que não dá certo, né? Que todo mundo fala o seguinte, né? Existe uma conceituação muito equivocada sobre capacidade máxima, né? Todo mundo acha que tudo é projetado pra ser usado em sua máxima capacidade, né? Aí eu gosto de lembrar daquela... tudo bem, você quer usar tudo em 100%? Quando o processador do seu computador tá em 100%, como é que seu computador tá? Ele tá bom ou tá ruim? Tá ruim, né? Quando você tem uma rodovia usada em 100%, isso é bom ou isso é ruim? É ruim, não é? Mas assim, e você não consegue fazer isso hoje? Por mais que você gere modelos numéricos disso, se você conseguir pegar, por exemplo, for fazer um novo shopping, um novo design, a Opera House lá, essa história é velha, eu sei que é mais velho que andar pra frente, o problema lá da Opera House de Sydney. O projeto é maravilhoso, o projeto é lindo. Na primeiro evento que eles foram fazer, eles descobriram que não tinha, as escadas rolantes não eram suficientes pro tamanho do público. E se antes eles não falassem assim, olha, nós precisamos de 5.000 pessoas aqui pra fazer uma simulação nesse novo design que nós estamos fazendo. Aí, por exemplo, os usuários do metaverso falam assim, pô, cara, eu não consigo chegar no... Porque ele simula tudo, né? Simula colisão, ele simula falta de espaço, ele simula... Aí você vai falar, ixi, ó, nosso design não tá ruim, então talvez a gente tenha que construir de uma forma diferente. E aí o que ele fez nesse cenário? Barateou o custo, porque você não precisou construir a obra, fazer todo o negócio gigantesco pra descobrir o problema. Você descobre o problema antes, você altera o projeto e o problema... O Opera House teve problema por décadas por causa disso. Você ia fazer um evento lá, era um inferno, porque ele não tinha vazão pras pessoas. Ou até você vai pensar assim, você tá falando, nossa, lindo, eu ainda não estou vendo como isso me afeta. Cara, a polícia hoje em dia usa modelos pra prever como é que vai ser o comportamento dos torcedores dos times de futebol quando eles saem no estádio. Porque existe é como diz, né? Prever um comportamento de um indivíduo é basicamente impossível, mas prever o movimento de uma massa é extremamente possível. A polícia de São Paulo faz isso hoje em dia. Pra entender, por exemplo, quando tem jogo nos estádios aqui de São Paulo, e vamos combinar que, todos os estádios aqui nossos estão no meio de zonas residenciais, e você tem os problemas, né? Quantas vezes a gente já não viu isso? E hoje eles têm que modelar, eles usam modelos, mas imagina eles conseguindo ver isso, não só o comportamento das pessoas, mas imagina o comportamento da resposta da polícia. Pra você não ter problema, você reduz a quantidade de problema, né? E entenda, a ideia, assim, eu acho que o ponto alto do metaverso é aquilo que eu sempre acho pra tecnologia. O dia que ela fizer parte do seu dia a dia, sem você saber que ela tá lá, então ela cumpriu o seu objetivo. A partir do momento que isso virar tão natural, você fala, putz, eu preciso fazer um teste, eu vou fazer um teste no metaverso porque eu consigo replicar esse mundo em 5.000 vezes. É a partir daí que a gente entende que a tecnologia se firmou. Se ainda não faz sentido, se vocês ainda não conseguem enxergar aplicações práticas, vamos trazer 2 exemplos mais do dia a dia, né? Imagina que você vai viajar para algum lugar, para alguma cidade, e você quer saber se o lugar do hotel que você vai ficar é um lugar bacana ou não. Você hoje vai entrar no Google Maps ou algum aplicativo de mapas e vai tentar ver ali o Live View, né? Agora imagina que você pudesse imergir nesse ambiente para de fato conhecer e andar pelas ruas daquele bairro para saber se é legal ou não, né? Numa simulação, mas que seja o que eles chamam do Digital Twin, né? Que é uma réplica perfeita de um mundo físico no mundo virtual. Essa é uma aplicação. Ou outra, quem não comprou um quadro, botar na parede e falou, putz, ficou horrível. Ficou um lixo, né? Imagina se você pudesse experimentar isso replicando um modelo da tua casa. Existem patentes hoje em dia que você olha pro... Essa é a realidade aumentada, que também que não deixa de ser uma parte do metaverso, que você aponta o seu celular pro seu pé e ele coloca o tênis que você quer comprar em cima do teu tênis. Você olha, putz, não gostei. Essas são aplicações boas, assim, do dia a dia. A realidade aumentada já faz bastante disso, né? Existem empresas que têm treinamento baseado já em RA, que fica mais barato.
É o que a gente tá falando. É a redução de... Gente, assim, no final, pessoas vão dizer pra mim, vão dizer pra nós, né? Ah, mas isso é escapismo. É o escapismo puro e simples. Ah, eu quero me enfiar num mundo pra ficar lá o dia inteiro porque eu não aguento. Já tem isso, tá? Eu vou te falar assim, não precisa do metaverso pra fazer esse tipo de coisa, né? O que nós queremos trazer aqui, fora o problema que a gente falou, né? Que os engasgos que o Facebook tá encontrando pra conseguir ele mesmo liderar essa mudança, né? Por isso da brincadeira que a gente falou, que tá mais pra meta inverso do que pra metaverso no momento. A ideia dele é que a gente que venha pra resolver problemas e baratear a nossa vida, permitindo que nós façamos simulações que eram impossíveis, ou muito caras, pelo menos, né? Do que a gente tem hoje de tecnologia, né? Sem dúvida. Então, pra resumir todo esse nosso bate-papo, acho que a grande visão é: o metaverso não é só fogo de palha, a gente acredita que tem sim negócios que podem acontecer através dessa tecnologia, o conceito, mas não necessariamente vai ser um mundo só imersivo onde você vai replicar o mundo físico e você vai viver lá, né? Tem outras aplicações muito nessa linha de simulação e de replicar o mundo real lá para você resolver problemas de negócio, para você baratear o custo de simulações, que é onde a gente entende que tem oportunidades de negócio. Desde pequenos negócios até grandes negócios como uma companhia aérea, a gente entende que o caminho deve ir por aí. Mas com certeza o Startse Tech vai estar no metaverso em algum momento, a gente vai fazer esse podcast por lá para também não perder o buzz. A gente vai estar lá. Assim, o que é legal, gente? O legal é que o conceito foi adotado, de novo, assim, né? O Facebook requentou o termo, jogou de volta pro mercado, o negócio foi uma adoção, assim, eu ouvi desde o mais novinho até a pessoa mais velha falando em metaverso, até pessoas assim com mais de 60 anos falando de metaverso. Então eles acertaram muito na forma como divulgar. E aí qual é a parte boa? A coisa diversificou e outras empresas adotaram a ideia do metaverso. Eles puxaram pra si a ideia de, peraí, eu quero desenvolver isso aí também. Então dá uma pluralidade pra coisa, né? Não fica na mão do Facebook. Porque o Facebook teve, né? A gente tava até conversando antes do podcast, o Facebook já tentou fazer essas coisas onde ele quer ser a porta pra internet. Ele já tentou isso uma vez. Teve o Facebook Home, ali pelos anos de 2013. Ele desenvolveu um launcher que substituía a interface do Android. Então você instalava aquilo, ele sobrescrevia a interface do Android e você usava o seu celular pelo Facebook. E o Zuckerberg, ele até falou assim, o Facebook é agora a porta pra internet. Cara, as pessoas não adotaram, porque assim, o Facebook é uma rede social, a internet é muito mais do que ser só social. Porque isso não dá muito certo. A gente teve aquele famoso negócio do quem lembra dos anos 90, do CD da AOL. A AOL, ele instalava uma versão configurada, customizada do Internet Explorer, que não te deixava acessar a internet por lugar nenhum, somente por ele. Isso foi um dos maiores problemas do aplicativo, porque eles tentaram dominar a internet falando, nossa, tudo que você acessar pela internet é pelo nosso filtro aqui. Não deu certo. O legal do metaverso é que o Facebook, ele de novo, ele puxou o carro e falou assim, eu vou ser o metaverso, mas todo mundo em volta adotou e falou, não, metaverso... É algo descentralizado e esse é o caminho. Até por isso que existem discussões de Web3, de descentralização de internet. Então, é pouco provável que tenha um grande dominante desse mercado, mas com certeza é uma tecnologia ou um conceito que vem para ficar e para nos ajudar a resolver problemas do dia a dia e problemas de negócio. Eu tenho muita fé nisso, em como a gente vai resolver problemas, por exemplo, como a educação. A gente conseguir colocar os alunos na sala de aula, por exemplo, evitando deslocamentos enormes, ou você dando mais riqueza para a gente conseguir formar melhor as nossas crianças para serem cidadãos melhores no futuro, né? Entendendo e se apropriando de forma melhor daquela educação que está sendo dada para ele. Por quê? Simplesmente porque ele consegue interagir melhor com aquilo que ele está aprendendo. Eu acho que esse é um dos maiores valores que a gente consegue ali com ele. Sem dúvida. Passa a ser uma experiência imersiva, ele consegue entender o que está acontecendo e não só ouvir o conceito mais abstrato. E decorar porque cai na prova, né? Famoso, né? O que cai nas provas? Cai o Bhaskara e lágrimas, né? É o básico. Bom, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Esperamos que vocês tenham gostado. Salva o podcast no agregador que você está ouvindo para conseguir receber as notificações dos próximos episódios. E até uma próxima. Um abraço.